Graça e paz, meus irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Wélida. Eu estou aqui no primeiro dia do Aviva, nossa conferência da Lagoinha Nova Contagem, e estou aqui para entrevistar um pastor que veio ministrar uma palavra abençoada para nós. Pastor, por gentileza, o senhor pode se apresentar para nós? Sim. Eu sou o pastor Edson Dias, né? Estou pastoreando ali a Lagoinha Morro Alto, em Vespasiano. Já tem 5 anos, né, que nós estamos ali à frente da igreja e temos vivido tempos maravilhosos, né? Quase que tempos excepcionais, né? Estamos vivendo uma nova fase nesse momento. E sou muito grato a Deus pela Lagoinha Nova Contagem e pelo privilégio de poder estar aqui nessa tarde maravilhosa, né? Glória a Deus. Pastor, o senhor esteve ministrando, né, sobre nossas vidas nessa tarde, e o senhor ministrou lá em Êxodo, capítulo 2, no verso 25, né? Na verdade, 23 ao 25. E lá o texto fala um pouco sobre que os israelitas estavam clamando, né, a Deus, e o clamor dos israelitas subiram a Deus, e Deus recebeu, porque se lembrou da aliança que fez com Abraão, com Isaac e com Jacó, né? E pastor, você acredita que ainda estamos clamando como deveríamos? Ô Hélida, sim, eu acredito que nós estamos clamando sim como deveríamos. Há uma situação, né, uma verdade, que das gerações sempre tem esses questionamentos, né? Será se o povo eles têm o mesmo ardor, o mesmo clamor, o mesmo desejo, né? Que anteriormente eu acredito sim, acredito que nós temos o mesmo clamor. O que mudou foi a maneira que nós temos clamado. Eu acredito que Deus sempre tem levantado pessoas que estão sedentas, pessoas que estão desejosas em ver um agir e um mover sobrenatural de Deus. Então, a questão é essa diferença mesmo, aí, questão tanto de gerações quanto também cultural. Mas eu acredito que nós estamos clamando sim. Amém. E pastor, uma segunda pergunta que eu queria te fazer é qual que é a diferença entre o libertador Moisés e o libertador Jesus, né? Em questão na prática da nossa fé. Uhum. O que acontece? O libertador Moisés foi alguém que Deus levantou naquele tempo, né, que foi necessário para estar libertando o povo de Israel, que é uma tipologia também de Cristo. Porém, Moisés ele não tinha o poder, né, de capacitar o povo para que eles pudessem viver uma vida manifestando, né, o poder que foi dado a eles mediante a libertação. Então, hoje, em Cristo, nós recebemos esse poder por intermédio do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos capacita, nos dá dons, né? E a Bíblia diz para nós que ele não só nos capacita, mas nos daria dom, mas também ele nos faria lembrar das promessas, né? Então isso vem mediante ao Espírito Santo e a obra de Cristo, né, por nós. Então Moisés não tinha esse poder. Foi um grande homem de Deus, né? Foi um legislador, mas ele era somente a sombra daquilo que nós estamos vivendo e experimentando hoje. Amém. Pastor, partindo para a próxima pergunta, né, a terceira, como reconhecer que Deus está nos levantando como resposta ao clamor de alguém? Eu acredito que todos nós temos essa revelação pelo nosso um testemunho interior, pelo nosso homem interior. Eu acredito que não existe nada externamente que nós podemos dizer que vai nos levar a compreender que fomos levantados por clamor de uma pessoa. Então, diante da situação em si, o Espírito ele vai nos fazer se lembrar de outra. A questão é que a Bíblia nos revela que nós fomos levantados nesse tempo para que nós pudéssemos, né, trazer a revelação ao coração daqueles que estão sedentos, né, daqueles que ainda não tiveram a revelação, né? Então, assim, diante disso, todos aqueles que foram chamados, a Bíblia diz que o Senhor já nos capacitou, já nos deu o dom. Então, diante de clamor, todos nós precisamos entender que não precisa estar ali, se eu não sou um pastor, meu pastor, se eu não sou um líder da igreja, o meu líder, ou se eu não sou alguém que está à frente, ou no louvor, qualquer coisa servindo no ministério, eu não posso estar ali para atender o clamor de alguém. Então, todo salvo, ele foi levantado, foi chamado para atender o clamor de todos aqueles que pedem essa graça de Deus, né? Então, todos nós fomos levantados para isso. Eu preciso entender que fui chamado para isso. Pastor, diante dessa mensagem que o senhor passou aqui, dessas perguntas. Nossa, mas. Calma, vai dar certo. Calma. Tá, vai. Vamos lá. Pastor Edson, diante
É. Pega água pra ela, gente. Pega água pra ela. É porque foge a palavra, agora vai dar certo. Pastor Edson, diante dessa mensagem que o senhor nos trouxe, através dessa entrevista também, né, não somente do culto, qual que é a mensagem que o senhor deixa para as pessoas que estão nos assistindo? Sobre o tema, não é, a questão de libertador, eu trago uma mensagem para você aproveitar essa oportunidade única, né, que Deus tem dado a cada um de nós nesse tempo, nessa geração, para se levantar e se posicionar como um libertador, para que Deus possa usar você de uma forma tão poderosa, para que você possa trazer alento, consolo ao coração daqueles que estão perdidos. Lembre que Deus, ele levantou você, capacitou você e deu dons a você para que você pudesse tocar essa geração. Deus te abençoe. Glória a Deus, pastor, que o Senhor continue te enviando. Foi uma palavra rica para nós, foi uma palavra assim que edificou bastante a nossa fé e aguardamos que o Senhor volte mais vezes. Volte sempre, o Senhor está convidado e agradecemos a quem está nos assistindo também.